A construção de relacionamentos saudáveis é uma tarefa de todos nós. Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós fomos chamados para santificar a nossa vida, e isso significa santificar os nossos relacionamentos. Portanto, construir relacionamentos saudáveis não é uma opção para quem de fato se vê como filho de Deus. E essa é uma responsabilidade de todos nós. Nós somos chamados para sermos construtores de pontes e não edificadores de muros. Somos chamados para agregar, sarar, curar, para uma caminhada em comunidade. Portanto, é necessário que pensemos a respeito da nossa responsabilidade individual para cultivarmos relacionamentos saudáveis. E isso passa pelo esforço da convivência. Veja, nós somos diferentes uns dos outros. Temos uma criação, um berço, uma história familiar que, em muitos casos, é muito diferente. Nós temos preferências políticas, estéticas, preferências de todas as naturezas que podem ser diferentes. Mas veja, apesar de sermos assim, tão diferentes, nós não podemos perder de vista algo que converge a nossa vida, que é o propósito para o qual nós existimos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Existe algo que é muito maior do que essas nossas preferências pessoais que deve nos unir. Portanto, precisa haver, por parte de todos nós, um senso de responsabilidade para que naquilo que depender de nós, sempre que possível, tenhamos paz para com todas as pessoas. E eu quero aqui destacar alguns pontos importantes nessa busca por relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar, no texto que nós acabamos de ler, Paulo deixa claro que a busca pela paz é uma responsabilidade individual. É algo que deve ser buscado e que muitas vezes vai sim envolver esforço da nossa parte. Portanto, independentemente da manifestação de outras pessoas, o desejo particular do nosso coração, bem como as nossas atitudes, devem ser voltadas para a busca da paz. Mas aí pode ser que surja uma questão. Como buscar a paz em um ambiente de conflito? E talvez esse seja o ponto mais nevrálgico da situação. Como se portar em ambientes onde o conflito parece ser inevitável, mediando as diferenças pelo amor. Certa vez Jesus foi interpelado a respeito da lei, e Jesus, de maneira extraordinária, resume a lei em 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Existem alguns conflitos que são inevitáveis. Às vezes, algumas questões precisam ser resolvidas, mas isso sempre no amor. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, isso significa dizer que aquilo que nós fazemos, como nós pensamos e a maneira que nós nos relacionamos está pautada pelo amor que nós temos por Deus. E em decorrência disso, nós buscamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, naquilo que depender de você, sempre que for possível, evitável, fuja de contendas, fuja de intrigas, fuja de ambientes que vão propiciar desentendimentos. E eu não estou dizendo que você deve fazer isso apenas quando você não tem razão. Mesmo quando você tem razão e parece estar certo naquela situação conflituosa. Por amor, evite os desentendimentos. Por fim, resta-nos ainda uma última reflexão. Até que ponto vai esse nosso desejo de evitar contendas
e promover relacionamentos saudáveis. Eu sei que é muito mais fácil fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta, pessoas com quem nós nos relacionamos mais, pessoas que nos amam mais, pessoas que parecem convergir mais conosco e com as nossas preferências. No entanto, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós percebemos que a amplitude, a abrangência na busca por relacionamentos saudáveis se aplica a todas as pessoas, todos os relacionamentos. Quando possível, naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Que desafio, meus irmãos, que desafio. Mas é justamente para esse desafio que nós, filhos de Deus, cristãos verdadeiros, fomos chamados, para suprimir o nosso senso particular de justiça, em nome da glória de Deus. E isso vai passar necessariamente pela santificação dos nossos relacionamentos. Portanto, nesse devocional eu quero convidar você a olhar para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a maneira que você se relaciona com as pessoas mais próximas e até mesmo com aquelas nem tão próximas assim. E eu gosto de pensar que a indiferença não é uma boa opção para lidarmos com questões difíceis. Relacionamentos precisam ser santificados à luz da palavra de Deus. E isso vai exigir de nós um grande esforço. Que o desejo do nosso coração nesse dia seja buscar a santificação dos nossos relacionamentos, para que, seja com pessoas mais próximas de nós ou pessoas menos próximas de nós, o nome de Deus seja glorificado e que possamos envidar todos os esforços para evitar contendas, sobretudo aquelas desnecessárias, baratas demais. Que Deus nos ajude no desafio de construirmos pontes e destruirmos muros que nos separam. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir. Te agradecemos porque o Senhor nos fez teus amigos. E nós queremos, ó Deus, expressar, ó Pai, o amor do Senhor nos nossos relacionamentos. Pedimos perdão por todas as vezes que não agimos assim, com amor, com zelo, cuidado para com as pessoas à nossa volta. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tratarmos, ó Deus, dos nossos relacionamentos com a seriedade que a sua palavra requer. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a sermos humildes para nos retratar quando isso for necessário, a pedirmos perdão. Nos ajude, Deus, a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Nos ajude, Deus, por fim, a construirmos relacionamentos saudáveis que glorifiquem o seu santo nome. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos todos uma ótima reflexão e que você tenha hoje, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Nos vemos na segunda-feira. Tchau!